Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 30 de maio. O Supremo recebe mais 131 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República contra envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Eles vão responder por incitação ao crime e associação criminosa. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF valida norma que permite ao município de São Paulo prorrogar e relicitar contratos de parceria com a iniciativa privada. 2 novos ministros tomam posse hoje no Tribunal Superior Eleitoral. E ainda, juiz federal intimida escritório de advocacia estrangeiro que pede indenização bilionária a vítimas do rompimento da barragem de Mariana. Em sessão virtual e por maioria de votos, o Supremo recebeu mais 131 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República no âmbito do inquérito que apura a responsabilidade pela autoria intelectual e pela instigação aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Com a instauração de ações penais individuais, os denunciados se tornarão réus. Nesta fase serão coletadas provas e ouvidas as testemunhas de defesa e acusação. Só depois o STF irá julgar se condena ou absolve os réus pelos delitos de incitação ao crime e associação criminosa. A maioria do colegiado seguiu o entendimento do ministro relator Alexandre de Moraes de que há indícios razoáveis de autoria e materialidade dos crimes. O plenário virtual do Supremo validou a norma que permite ao município de São Paulo prorrogar e relicitar contratos de parceria com a iniciativa privada. Mais detalhes com a repórter Marta Ferreira. A lei municipal é de 2022 e autoriza a prorrogação contratual, prorrogação antecipada e relicitação de contratos de parceria público-privada. 3 ações contestam a constitucionalidade da norma no Supremo. Uma proposta pelo PSOL, outra pelo PCdoB e a terceira pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. Um dos argumentos apresentados pelos partidos foi de que o município não poderia ter estipulado essas regras porque, conforme a Constituição, apenas o governo federal teria legitimidade para isso. Alegam ainda que a lei de São Paulo criou novas normas e critérios diferentes das regras federais, sem tratar de particularidades locais. Já a Tricom destaca que houve violação do processo legislativo, uma vez que a proposta tramitou na Câmara Municipal de São Paulo em apenas 4 dias, tempo muito inferior aos 30 dias previstos em lei. A entidade também aponta desrespeito aos preceitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e os princípios da eficiência. As ações foram levadas para análise em sessão no plenário virtual sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele julgou os pedidos improcedentes. Para o ministro, a norma traz instrumentos que permitem acompanhar as mudanças nos contratos, diminuindo gastos e proporcionando maior celeridade e economia. Tudo em prol do benefício do interesse público. No voto, Gilmar Mendes destacou ainda que na lei questionada não foram estabelecidas normas gerais sobre licitação e contratação. O que se verifica é apenas a disposição de mecanismos de gestão contratual relacionados à discricionariedade do administrador, ou seja, não há criação de novas figuras ou institutos de licitação ou contratação, de modo que a legislação municipal, em momento algum, adentra em temas de caráter geral. Assim, votou pela validade da lei municipal. O entendimento de Gilmar Mendes foi seguido pelos demais ministros, vencido o ministro Edson Fachin. A decisão que declarou inconstitucional o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor federais não resgatados no prazo de 2 anos não tem efeito retroativo. O entendimento foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sessão virtual. Daniela Ramalho.
A decisão sobre o cancelamento de precatórios foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal em junho do ano passado. Uma lei de 2017 definia que, se o credor não resgatasse, no prazo de 2 anos, o precatório ou requisição de pequeno valor expedidos, o dinheiro depositado nos bancos públicos voltaria para os cofres públicos. Os ministros entenderam que a norma afronta os princípios da segurança jurídica e da garantia da coisa julgada. Por isso, invalidaram a lei. Mas, em embargo de declaração, a Advocacia Geral da União pediu a modulação temporal dos efeitos da decisão. Segundo a AGU, se o governo fosse obrigado a pagar os precatórios cancelados desde o início da vigência da lei, o prejuízo seria superior a 15 bilhões de reais. Em julgamento no plenário virtual, os ministros acompanharam o voto da presidente do STF, ministra Rosa Weber. Ela considerou que o impacto no planejamento financeiro da União poderia comprometer a efetivação de políticas públicas. Com isso, ficou definido que os efeitos da decisão que declarou a lei inconstitucional só devem ser contados a partir do dia 6 de julho do ano passado. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou correição extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba e nos gabinetes da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. As informações com o repórter Renato Rosa. A portaria foi publicada nesta terça-feira. Os trabalhos já começam amanhã e seguem até sexta-feira. A correição, determinada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, foi motivada por várias reclamações disciplinares apresentadas ao Conselho Nacional de Justiça nos últimos dias. Os relatos apontam a necessidade de fiscalização e apuração de fatos relacionados à conduta de magistrados da 13ª Vara Federal de Curitiba e de desembargadores de gabinetes da 8ª Turma do TRF da 4ª Região. Mesmo com a correção, os prazos processuais não serão suspensos. Uma equipe de 3 juízes auxiliares e outros 3 servidores da Corregedoria Nacional foram designados para a correição, que será conduzida sob segredo de justiça. Hoje, na sequência do Jornal da Justiça, tem transmissão ao vivo da posse de 2 novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Fábio Ruas tem as informações para a gente, direto do TSE. A cerimônia vai começar daqui a pouco, às 7 horas da noite, aqui no plenário do TSE. Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares vão assumir como ministros efetivos as vagas destinadas aos juristas na composição do TSE, abertas com o término dos mandatos dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach. O TSE tem 7 ministros efetivos, sendo 2 advogados, 2 indicados pelo STJ e 3 do STF. André Ramos Tavares já atuava no TSE como ministro substituto desde o final do ano passado. Eles foram nomeados pelo presidente da República a partir de uma lista quádrupla encaminhada pelo STF. A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo canal do TSE no YouTube, pelo Facebook do TSE e ainda pela rádio e pela TV Justiça. Vamos conhecer agora o perfil de Floriano de Azevedo Marques, que toma posse daqui a pouco como ministro efetivo do TSE. O novo ministro, de 54 anos, vai assumir a vaga deixada pelo ministro Sérgio Banhos, que encerrou os 2 biênios integrando a corte. Floriano de Azevedo Marques tem uma carreira de 3 décadas na área acadêmica e na advocacia. É doutor em Direito Público pela Universidade de São Paulo e é professor titular do Departamento de Direito Público da instituição. Foi diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, sendo um dos mais jovens professores a ocupar o cargo. Leciona também no curso de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Floriano atua em diversos conselhos editoriais, como na revista do Conselho Nacional de Justiça. Autor de vários livros individuais e em coautoria, Floriano já produziu mais de 200 artigos acadêmicos publicados em revistas técnicas. Na área eleitoral, ele tem atuação especialmente em matérias envolvendo a aplicação da lei da ficha limpa. Confira agora o perfil do segundo ministro a tomar posse logo mais no TSE, André Ramos Tavares.
O ministro André Ramos Tavares vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Carlos Horbach nos próximos 2 anos, com possibilidade de ser reconduzido por outros 2. O novo membro efetivo do TSE é advogado e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Já foi diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, fundou o Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais e a Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional. Tavares é autor de mais de 100 artigos, 150 livros, capítulos e reedições de exemplares. Além disso, ele também foi agraciado com o Prêmio Jabuti com a obra Fronteiras da Hermenêutica Constitucional. Na Ordem dos Advogados do Brasil, assumiu como membro titular a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. O ministro André Ramos Tavares também foi presidente do Conselho Consultivo da Presidência do CNJ. A seguir, juiz intima escritório inglês que pede mais de 200 bilhões de reais para as vítimas da tragédia de Mariana. Voltamos a instantes. Um juiz de Minas Gerais intimou a prestar esclarecimentos o escritório inglês que pediu 230 bilhões de reais em indenizações para as vítimas do rompimento da barragem Mariana em 2015. Daniela Ramalho. A intimação veio do juiz federal Michael Procópio Ribeiro Alves Avelar, da 4ª Vara Cível de Belo Horizonte, a pedido da empresa BHP Billiton, que controla a mineradora Samarco, responsável pela exploração da barragem em Mariana, junto com a companhia Vale do Rio Doce. O escritório inglês Pogost Goodhead terá de prestar informações sobre os contratos de indenização fechados no Brasil com as vítimas do rompimento da barragem, no valor de 230 bilhões de reais. Entre os pontos a serem esclarecidos estão a suspeita de impedimento dos clientes de negociarem aqui no Brasil sem a autorização da empresa, se existem partes no processo inglês que já fecharam outros acordos e receberam valores indenizatórios e sobre os honorários cobrados aos afetados pela tragédia. Ao todo, são cerca de 700 mil clientes entre pessoas físicas, empresas, municípios, comunidades indígenas e quilombolas de 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. De acordo com dados da Fundação Renova, entidade criada em 2016 para executar as ações de reparação e compensação dos impactos da tragédia, até o mês de março deste ano, mais de 13 bilhões de reais em indenizações e auxílios já foram pagos para 413 mil pessoas. O desastre ambiental foi em 2015, deixou 19 mortos, destruiu comunidades inteiras e impactou dezenas de municípios ao longo da bacia do Rio Doce até a Foz, no Espírito Santo. Em decisão monocrática, o ministro do STJ decidiu que furto de faca não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Repórter Samanta Peçanha. Com base no princípio da insignificância, o relator do caso, o desembargador convocado João Batista Moreira, absolveu um homem acusado de furtar 2 barras de chocolate e uma faca, no valor total de cerca de R$ 48, em um mercadinho no interior de Minas Gerais. O homem foi condenado à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto. Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a agravante da reincidência e reconheceu a figura do privilégio, com a consequente alteração da pena de reclusão pela de detenção, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. A Corte Estadual deixou de aplicar o princípio da insignificância pelo peculiar contexto da ação criminosa, já que o indivíduo subtraiu uma faca profissional de desossa, um objeto extremamente perigoso. No STJ, o relator deu provimento ao recurso especial da Defensoria Pública Mineira para absolver o condenado. No voto, ele considerou, entre outros fundamentos, o baixo valor dos bens subtraídos e o precedente da Corte, segundo o qual o furto de faca por si só não demonstra maior reprovabilidade da conduta, sendo necessário avaliar outras circunstâncias do caso concreto. Procuradores regionais eleitorais de todo o país se reuniram em Brasília, já pensando em aprimorar os trabalhos para as eleições municipais de 2024. Repórter Érica Pichelli acompanhou o encontro.
Dos mais de 150 milhões de eleitores aptos a votar nas últimas eleições de 2022, mais de 124 milhões foram às urnas, número equivalente a quase 80%. Em todo o país, os procuradores e promotores eleitorais atuaram para coibir abusos e assegurar a tranquilidade do pleito. Ao todo, 156 procuradores do MPF e 4,5 mil promotores do Ministério Público Estadual atuaram na fiscalização. E para fazer um balanço dessa atuação nos estados e também já pensar nas próximas eleições, procuradores regionais do Brasil inteiro se reuniram na Escola Superior do Ministério Público da União em Brasília. Vamos colher de cada procurador regional quais foram os principais problemas que foram enfrentados e vamos descobrir que provavelmente houve problemas comuns. E vamos procurar também soluções dialogadas sobre como aprimorar ainda mais a atuação do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral tradicionalmente realiza a fiscalização das eleições quanto a questões de legislação eleitoral e lisura de procedimentos. Fiscaliza, por exemplo, a prática de boca de urna e irregularidades técnicas em geral. Em eleições federais, como a última, a atuação fica mais concentrada nos MPs estaduais. O Ministério Público Eleitoral, pela Procuradoria Regional da República, atua originariamente no Tribunal Regional Eleitoral, acompanhando todas essas questões relativas às eleições gerais. O Ministério Público Estadual, os promotores eleitorais, em primeira instância, também têm a sua atuação nas eleições gerais, mas ela fica mais limitada ao exercício do poder de polícia, então, basicamente, a propaganda eleitoral. Entre os principais pontos apresentados pelos procuradores regionais eleitorais nas últimas eleições, a polaridade entre os eleitores e a disseminação de fake news foram desafios para a realização do trabalho. O Ministério Público buscou atuar de maneira linear e uniforme contra esses dois campos, visando a reprimir condutas abusivas, sobretudo no campo, na esfera da propaganda eleitoral, da denominada desinformação, da fake news. No próximo bloco, a gente fala sobre o e-book que a Justiça Gaúcha lançou para incentivar a adoção. Até já! A Justiça do Rio Grande do Sul lançou um e-book para incentivar e facilitar o sistema de adoção. Confira na reportagem de Paulo Marcon. É uma conta que não fecha. Atualmente no estado são 10 vezes mais pessoas interessadas em adotar do que crianças e adolescentes disponíveis para a adoção. E para mudar este cenário, o Poder Judiciário Gaúcho, através da Coordenadoria da Infância e Juventude da Corregedoria Geral da Justiça, vem desenvolvendo uma série de projetos ao longo dos anos. E para estimular os pretendentes a flexibilizarem o perfil desejado, foi criado o e-book Nunca é Tarde para se Encontrar. Então, o Poder Judiciário normalmente era um órgão que aguardava as manifestações. Era um órgão mais ou menos inerte no sentido de promoção de projetos. E a partir de determinado momento, se verificou da necessidade, principalmente nessas situações da adoção tardia, da iniciativa de outros projetos que pudessem instigar, pudessem colocar o Poder Judiciário na vanguarda e colocar essas crianças e adolescentes que estão aguardando lá e facilitar. É um leque que se abre, são vários projetos que se disponibiliza a possibilidade de várias pessoas, casais, enfim, sejam aqueles interessados nesse ato de amor que é a adoção, terem a possibilidade de se engajarem, de se encontrarem com essas crianças e adolescentes que aguardam há muito tempo um lar. A partir da implantação dos projetos como Busca Ser, Aplicativo Adoção e o Dia do Encontro, o Estado do Rio Grande do Sul alcançou no início do ano de 2023 a adoção de 157 crianças e adolescentes daquele perfil chamado
de difícil colocação. Ter oportunizado a aproximação entre acolhidos e pretendentes provocou em todos os atores implicados nesse processo de possibilidades e limites que envolvem a adoção tardia, a reflexão para a tomada de uma decisão assertiva, que nos trouxe a certeza da necessária continuidade dos projetos, os quais, diga-se com muito orgulho, todos referência nacional. O e-book Nunca é Tarde para se Encontrar reúne depoimentos de magistrados e assistentes sociais, além de contar histórias de pretendentes e crianças e adolescentes que realizaram o sonho da adoção pelos projetos de busca ativa da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJRS. É uma obra de muito amor. A gente pretende que essa obra chegue à maior parte de pretendentes, crianças e adolescentes, né? Que através dele a gente consiga promover a esperança de construção de novas famílias e de crianças e adolescentes que eles podem sim ser adotados aos 17, 16, 15 anos, né? E a gente vai disponibilizar o e-book no nosso site da Coordenadoria da Infância e Juventude para que chegue ao maior número de pretendentes e crianças, né? O combate à violência nas escolas foi discutido no primeiro Seminário Internacional sobre Segurança e Proteção no Ambiente Escolar, realizado no Tribunal Superior do Trabalho. O evento reuniu ministros e especialistas da área de educação. A reportagem é de Michele Chiapa. A abertura do evento foi realizada pelo ministro do TST e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Vieira de Mello Filho. Ele representou a presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Rosa Weber, além do presidente do TST, ministro Lélio Bentes Correa. O ministro destacou que, no âmbito do CNJ, 2023 foi declarado o Ano da Justiça Restaurativa na Educação. Por força da representação que me foi designada pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, aqui falo em nome da ministra no sentido de reiterar a nossa disposição de atuar junto com o Poder Executivo, o Ministério da Educação, no sentido de que a união dos esforços possa trazer um ambiente favorável nas comunidades escolares. Trata-se de uma ação que a ministra considera de altíssima relevância, porque além da justiça restaurativa, na atuação pelo CNJ em colaboração com o Ministério da Educação, a ministra também determinou a instauração de um outro grupo de trabalho dentro do Ministério, dentro do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de aprimorar e aperfeiçoar as ações para o combate à violência no ambiente escolar. O encontro promovido pelo Ministério da Educação reuniu ministras e ministros de diversas pastas do governo, como Educação, Saúde e Esporte, representantes dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Cultura, Direitos Humanos e Cidadania, além de gestores públicos e profissionais de educação também participaram. O ministro da Educação, Camilo Santana, frisou o papel dos debates para melhorar o ambiente escolar. É muito simbólico estar aqui hoje, porque isso representa a parceria, a importância de todos nós, as instituições, estarem unidas num assunto tão delicado e que é tão importante, porque a escola é espaço de educar, é espaço de paz, é espaço de construir esperança do futuro. É isso que nós queremos. A proteção do ambiente escolar também está interligada com a área da saúde, ressaltou a ministra da pasta, Nízia Trindade. A violência é vista hoje como uma questão de saúde pública, né? Não apenas como uma questão do âmbito da justiça, de ações de reparação, mas também a saúde entrando na prevenção, né? Na promoção da saúde, no entendimento das questões que afligem as crianças, os jovens e a comunidade escolar. É fundamental que a Justiça esteja junto com o Poder Executivo nessa ação de enfrentamento à violência nas escolas. Segundo a secretária de Educação do Distrito Federal, a promoção do diálogo e a participação dos docentes na vida escolar são passos importantes para a construção da cultura de paz nas escolas.
O professor ele vai observando o comportamento. Então, uma criança que tira notas excelentes, de repente ela cai absurdamente no rendimento. Uma criança que é tímida vira violenta, outra que é mais expressiva se retrai. Então, tudo isso é indicação de que algum problema está acontecendo. Então, quando a gente vem trabalhando a cultura de paz nas escolas e orientando os profissionais para que tenham essa percepção, a gente evita o outro lado, que é o lado da violência. O seminário será encerrado nesta quarta-feira. O evento deve contribuir para a elaboração de medidas a fim de promover um ambiente escolar protegido. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.